147. Então a gente vai a partir dele, mas lembrando que não é texto base, tá? Bom, Salmo 147. A partir dele, nós vamos começar a pensar então, algumas coisas aí no espaço. Diz assim: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem, olha que legal, ó. Fica-lhe bem, na minha versão diz, o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Isso vai ser importante para a gente pensar daqui a pouco. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Então não é qualquer coração que ele cura, tá? Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Olha o poder de Deus. E grande é o nosso Senhor, muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor, ele ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças e entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Aí pula um pouquinho, vamos lá para o 12. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Agora vai lá para o finzinho. 19. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Todas ignoram os seus preceitos. Depois ele mete um aleluia no final. Engraçado isso aqui, né? Mas a gente vai ter que pensar algumas questões aqui. Se você ler esse salmo com cuidado, você vai ver como que a gente pode agradar o coração de Deus. É um dos caminhos para a gente agradar. Então eu vou fazer uma introdução de 40 minutos para depois a gente entrar no tema da revista. Se a gente pensar em adoração, então coloca no centro aí. Quem está anotando, quem está acostumado já? Então coloca no centro a adoração. Por que a adoração tem que estar no centro? Porque em tudo relacionado ao Antigo Testamento, a adoração era o centro. O centro, no caso da adoração de Israel, era tabernáculo. O tabernáculo era o centro. Você pensava em adoração, você pensava em tabernáculo e quem servia em volta dele. Então, para a gente ter um panorama mais ou menos, então imagina que isso aqui é onde o povo estava habitando. Lembrando que eles começaram a adorar a Deus peregrinando. Lembra o povo de Israel? Aqui no meio, então eles tinham que fazer o quê? Montar o tabernáculo. Em volta, ficavam os levitas. Por que eu coloquei 3 L's aí? Sabe por quê? Eu sei, mas eu conto já. Porque de um lado ficavam os coatitas. Esses caras vão ser importantes para nós daqui a pouco. Do outro lado, os meranitas. Está escrito aqui meranitas, tá? E aqui embaixo, do nosso amigo Gerson, os gersonitas. Então, pra você não esquecer que um dos povos que louvava a Deus era os gersonitas, lembra do Gerson? Lembra um monte de Gerson, meninos grandes louvando, tá? Aí você não vai esquecer que gersonita era um dos 3 ramos dos levitas. Os coatitas eram muito importantes. A gente vai ver algumas histórias deles. Aí depois aqui, mais próximo do tabernáculo, a gente tinha o S, super sacerdotes. É nós. Que é nós, tá? Os sacerdotes ficavam próximos, principalmente o sumo sacerdote. Lembra daquela história que o sumo sacerdote era o único que entrava lá para entregar os holocaustos e tal. Os levitas ficavam um pouquinho mais longe em volta. Aí depois vinham as tribos de Israel. As tribos. Quantas tribos mesmo? 12. Tudo aqui em volta. Viu que desenho perfeito? Uma foto, praticamente. Google Maps. E dentro das tribos, haviam divisões também. Quem ficava mais próximo do tabernáculo. Aí tinha uma outra ideia também do tabernáculo, que é o quê? Então, vamos... Pega a sua lente, seu zoom. Pegou aí o zoom? Não é o zoom pra você fechar os olhos para dormir. Aqui é uma tribo. Fala o nome de uma tribo aí. Olha só como que acontecia. Sempre o centro da tribo tinha que ser virado para onde? O tabernáculo. Então, centro está aqui. Minha tribo está aqui, eu não podia fazer o centro dela de costas. Eu tinha que fazer ela sempre de frente. Para eu poder adorar na direção do tabernáculo, sempre. Lembra os muçulmanos? O muçulmano reza virado para onde? Meca. Eles, depois da briga, depois do surgimento dos muçulmanos, antes eles adoravam virado para um lado. Quando houve o estabelecimento de Meca como um local centro sagrado, eles começaram a virar os seus locais de culto para Meca. Mas na verdade, o local de culto dele era quem? Ele mesmo. Então eu tenho que saber onde está Meca. Eu ia me perder muito para adorar lá. Porque você tem que saber onde está Meca. Você está aqui, Meca está lá, você reta e vira para lá. Tem que saber a direção de Meca para você poder fazer a sua adoração. Aqui a ideia do tabernáculo é a mesma. Então, você começa a pensar, de onde que saíram os muçulmanos? Do judaísmo. Se a gente pensar na adoração e no tabernáculo assim, outra coisa que tem que ficar claro para nós é que era um governo teocrático. Quem era rei, não era rei. Era líder religioso. Então não haviam reis. Só mais para frente você vai ler na história que o povo vai começar a ficar invejoso com os outros povos.
Ó, a gente não tem rei, nós queremos rei também. E Deus fala, não, melhor não. Não, nós queremos rei. Aí Deus olha e fala, tá bom, vamos ungir o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei? Saul. E olha a zica que deu. Ele foi escolhido por Deus, ungido por Deus, mas ele ficou doidão. Porque começou, a partir da inveja dos outros povos, vem um outro tipo de governo. Mas beleza. Então a adoração girava assim. Olha só que legal. Quando você pensava em tabernáculo, você pensava na presença de Deus. Então o seu tabernáculo está lá. Onde o tabernáculo estava e a Arca da Aliança estava, a presença de Deus estava. Então isso aí que você sabe, não é novidade. Né? Mas tem um problema aqui. Que o centro da adoração deveria ser Deus. O objeto da adoração, minha e sua, deveria ser Deus. Mas o problema é que o povo gosta de zoar. Moisés subiu no monte, quando ele desceu, o povo já estava doido já. É bezerro de ouro, adorando outras coisas, zoando tudo. Nem esperaram com paciência no Senhor ele revelar suas coisas, eles já estavam adorando os deuses. Tem uma história muito boa. Vocês já ouviram falar da senhora Rubio? Se vocês não ouviram, vocês vão ouvir agora. A senhora Rubio, em 1977, junto com a Universal em 77, vocês aprenderam isso, né? Junto com a Universal, uma senhora chamada senhora Rubio estava fazendo tortilhas na sua casa, tortilhas mexicanas. Fazendo aquela coisa gostosa, você com fome, e ela fez. E ela, quando ela termina de fazer a sua tortilha, o que acontece? Você pergunta, o que acontece? O que acontece, pergunte? O que acontece? Dá uma queimadinha na tortilha. Olha só. Tá a tortilha lá, dá uma queimadinha nela assim, ó. Aí a senhora Rubio fala, essa tortilha tem algo diferente. Jesus está na tortilha. Você dá risada, mas é verdade. A senhora Rubio viu na tortilha a presença de Jesus e a foto de Jesus. Lembrando que eu falei para vocês, essa aqui é uma imagem, você viu que o meu Jesus está perfeito, né? Essa é uma imagem iconográfica de Jesus da igreja romana. Aquele Jesus loiro, de olho verde, pá, aquela barba rala de conquistador barato. Não, rala, viu, filha? Não é igual a sua, não. Tá? Aquela coisa bonita. E a mulher fala assim, vi Jesus. Pega a tortilha, leva para o padre e fala assim, senhor padre, essa tortilha mudou, olha só a história, mudou a minha vida. Essa tortilha tem Jesus e essa tortilha mudou a minha vida. O padre olha, acho que o padre estava meio assustado, né? Olhou, deve ter olhado para o dízimo da mulher e falou, dá uma grana boa. Fala, é verdade, Jesus está aí. Abençoou a tortilha, ela pegou, colocou numa moldura e a partir dali começou a veneração do São Jesus da tortilha. Olha só que coisa bonita. 38 anos, mais ou menos, as pessoas peregrinavam até essa cidade, no Novo México, para poder ver a tortilha que fazia milagres, a tortilha que curava pessoas, a tortilha que modificava a vida das pessoas. 38 anos, as pessoas peregrinavam até lá por causa da tortilha. Você acha que é o único caso? A gente tem a hóstia sangrenta, já ouviu falar? A hóstia sangrenta, quem já viu hóstia lembra, né? Ela é tipo uma tortilha também, né? Aí apareceram uns pigmentos vermelhos nela. O que os caras disseram? É o sangue de Jesus. A tortilha transformou-se em sangue. Então hoje tem o culto à hóstia sangrenta. Até hoje. Até hoje. As pessoas começaram a desvirtuar a adoração. Onde o centro era quem? Deus. Com imagens iconográficas, com ideias malucas. Essa aqui da hóstia tem explicação científica para isso. Então quem crê em hóstia sangrenta, infelizmente, não evoluiu junto com a tecnologia. A hóstia sangrenta nada mais é do que uma bactéria que se desenvolve dentro desse pãozinho bonitinho aí duro, que é uma delícia, né? E ela dá essa aparência vermelhinha aí. Mas tem gente que tá até hoje. Por exemplo, eles foram até lá na hóstia sangrenta e disseram assim, nós queremos ver se isso aí é verdade. Nós podemos levar essa hóstia para o laboratório? Ah, não pode. É sagrado, não pode nem tocá-la. Se vocês tocarem, vai acabar com o negócio. Mas na verdade não é nem isso, né? Agora, sabe qual que é o problema da tortilha? 38 anos, as pessoas peregrinando até lá. Mas essa não tem que chorar sangue, eles peregrinam. Mesma coisa, tudo da mesma... Eu vi uma que era a imagem projetada de uma igreja, na Argentina, se eu não me engano. A imagem projetada de uma igreja numa parede que dava o formato de Jesus. As pessoas peregrinavam até lá para ver a tal imagem. No caso desse aqui foi pior, não é isso. A família do senhor Rubio e da senhora Rubio fizeram o quê? Negócio em cima da parada. Tem o templo da tortilha sagrada. Só que teve um problema. Olha só, cara. Um dia, eu acho que deu a louca no Santos. Em 2005, bom, ela começou em 77, né?
Em 2005, a filha, sei lá quem, lá resolveu levar a tortilha sagrada com a moldura para a escola. Imagina uma criança, uma pessoa, com a tortilha sagrada na mão. Ela leva até lá. De repente, alguém pegou e a tortilha espatifou. Você imagina uma tortilha emoldurada durante tanto tempo. O que aconteceu? Acabou o tempo, quebrou o negócio. A peregrinação chegava a 30, 40 mil pessoas para a tal da tortilha sagrada para o templo. Quando a menininha levou para a escola o negócio, acabou o negócio da família. Ela empobreceu a família inteira, porque ela quebrou a tal da hóstia. Ninguém mais acredita na hóstia, porque ela não existe mais. O ser humano tem um problema de ter que ver para crer. Por isso que a gente tem hoje lencinho, martelinho, tijolinho, oitozinhos, porque a pessoa... água ungida, não conta para ninguém. Porque a pessoa tem que materializar a sua fé. E se você entender que você não precisa de nada disso... uma vez eu fui numa igreja aí, que eu não vou falar o nome, que era Universal, e aí eu falei sem querer. Eu tinha que passar no manto, vocês passaram. Eu passei no manto assim, ó. Aleluia. Tocando o manto de Jeová. As pessoas precisam disso. As pessoas precisam de coisas para se apoiar. As pessoas precisam das piores coisas que você imaginar. Desde uma tortilha até o horóscopo para ver se ela sai da casa dela ou não. Meu horóscopo hoje diz o quê? Diz assim, não sai de casa, não vai morrer. Eu vou ficar hoje, nem vou trabalhar. Liga na Unimed e pede atestado por telefone. Fala, ó, o horóscopo está dizendo que eu vou morrer. Você pode mandar também. Então, a gente se apoia em coisas e a gente acabou de cantar. Quem vela por nós é Deus. Só que a gente se apoia em coisas para poder adorar. Se a gente se apoia em coisas, a gente está enganado. Eu já vi gente se apoiar em tudo. Inclusive a tortilha. A ideia aqui se torna um caminho errado do ser humano. O ser humano ele começa a caminhar esquisito. Ele começa a andar por caminhos que Deus nunca quis dar para ele, de adoração. Se a gente pensar no tabernáculo, se você e eu pensarmos no tabernáculo, a gente tem que pensar que o centro, a ideia do tabernáculo é o quê? O centro do culto é Deus. O centro do culto é Deus. Vocês têm, fica com isso na cabeça, porque o negócio vai ficar sério aqui. O centro do culto é Deus. Se o centro do culto é Deus, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer no culto? Adorar a quem? Eu tenho que agradar a quem? A gente tem um problema sério hoje de querer agradar a pessoas. Vou cantar tal música para agradar fulano. Legal, só que isso aí é bíblico. Eu vou fazer tal coisa para agradar aquele que chegar de fora. Será que isso é bíblico? Dentro do culto a Deus? Se o centro do culto é Deus, a gente tem que agradar a Deus. Você tem que vir, não com a ideia de petição de nada. Não com a ideia de ganha nenhuma. Não com a ideia de eu vou dar para Deus fazer. É cultuar a Deus. Tabernáculo é culto a Deus. Só que a gente vai assim, hoje eu vou na igreja, receber o som, fica cheio, aleluia. Só que o cara não cultua a Deus, ele quer ficar cheio para ele. Se você vem na igreja para ficar cheio, é esquisito, porque o culto não é para você, meu amigo. Se você está ligado ao coração de Deus, você busca Deus, você vai ser cheio automaticamente no seu dia a dia. Só que a gente vai na igreja para ser cheio. Para carregar a bateria. Não, é legal, é bonito falar isso, eu sei, mas a gente não pode esquecer que o foco não é esse. Né? Se a gente pensar então na adoração, quer ver? Dá uma olhadinha. Vamos começar. Eu gosto muito. Deuteronômio 6. Eu já citei um monte de vezes para vocês. Eu falei desse texto para memorização da palavra, tá lembrado ou não? Depois a gente vai destrinchar um esquema legal aqui. Eu preciso controlar minha hora aqui, peraí. Lembra que eu falei que a oração principal do judeu está em Deuteronômio 6, 4. Que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a oração que todo judeu faz principalmente no Muro das Lamentações lá. Aí o 5, olha que legal, diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A poder, mano. Com todo o teu poder. Certo, mano? Então, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, com todo o teu poder. Se a gente entender que esse é o centro da adoração a Deus, vai ficando mais fácil. Que eu tenho que amar a Deus, como que eu consigo agradar o coração de Deus? É amando. O que é adorar? A ideia de adorar, eu falei para vocês que um significado que eu gosto muito é amar ao extremo. É um significado que eu gosto de adoração. Que é amar ao extremo, é amar o extremo que você pode, ao extremo das suas forças. Isso é adorar a Deus. A palavra adorar, ela vem de significados interessantes, assim, de falar com a sua boca. Adorar vem de falar com a sua boca. Orar, a ideia de orar é falar, é boca. Só que se você vai no original da palavra, é o quê? É a sua boca que tem que fazer. E aí me dá agonia. A gente está adorando a Deus e tem gente lá assim. O cara, ele pula do Corinthians. Ele dá mortal quando o Mardito perde um gol. Ele xinga o árbitro quando ele dá a falta contra. Mas para adorar a Deus, ele não abre
a matraca. Ele prefere ficar de braço cruzado na hora do louvor. E eu entendo. Eu não entendo. A gente tem que fazer com espontaneidade. Mas adorar a Deus é igual os caras adoram o Corinthians. Eu contei pra vocês o testemunho do cara que ele se converteu do Corinthians para Jesus. O cara, ele era fanático do Corinthians, jogo do Corinthians, é tudo do Corinthians. E aí, além das drogas, né? Deus deu 2 livramentos para ele. Livrou das drogas e deu Jesus. O problema é o Corinthians. E aí o cara se converteu. Só que a gente consegue adorar a Deus. E sabe o que é o mais legal do tabernáculo? No tabernáculo, ninguém adorava a Deus sentado. Não tinha cadeirinha, não tinha ar-condicionado. Se você falava assim, eu vou à igreja, eu vou ao templo adorar a Deus, é de pé, amigão. Você vai lá porque você quer, meu. Não é pra você sentar e ficar confortável lá, que gostoso, ar-condicionado. Hoje não tem ar-condicionado. Essa igreja eu nem vou ficar porque não tem ar-condicionado. Ou, aqui ó, olha esses banco duro. Eu sentei banco duro a vida, banco prego pra cima ainda, sentado. Agora o cara fica de pé, 20 minutos, fala assim, tô cansado, vou sentar. O cara, para adorar no tabernáculo, tinha que ficar de pé. Adorando a Deus de pé. E a gente reclama de tudo. A adoração nossa é esquisita. Porque o centro somos nós. Eu tenho que estar confortável sentadinho, com ar-condicionado, para que a adoração funcione. Mas não é isso. Saúde. Glória a Deus. Eu vou para adorar. Se eu tenho que ficar em pé 2 horas, eu fico. Se eu tenho que ficar em pé 3 horas, eu fico. Porque eu estou lá para quê? Para adorar a Deus. E não para ficar sentado confortavelmente. Não é que se um dia eu tiver uma igreja, eu vou arrancar os bancos. Mas é porque é um hábito, né? É um mau hábito. É um mau hábito que a gente foi adquirindo. E o quê? Tudo tem que ser confortável para quem vem. Só que a gente esquece que tem que ser confortável para o coração de Deus a nossa adoração. E aí, então a gente confunde um pouco as ideias, né?